Duplo Expresso. Ó, eu falei ali quando teve aquele intervalo, né, que o Zanin fala que queria fazer, antes deles serem para o almoço, que ele queria apenas fazer esclarecimento de matérias de fato, e os três falam, não vai falar nada, vai ser embargo de declaração. Aí no final, quando volta do almoço, o Zanin fala, mas tá tendo regimento aqui, não é só a lei, não, né? Tá no regimento aqui e tal. Os caras, fala, tal. E aí, mas o Zanin vai e fala de Tacla Duran, né? Ele sabe o poder disso, sabe simbolicamente, pelo menos, o que representa, né? Então, eu comentei ali quando ele fez essas correções de matéria de fato, foi o seguinte, ó, o Cristiano Zanin acaba de falar da oitiva secreta do Tacla Duran na Espanha, provando a mentira do Sérgio Moro de dizer que não podia permiti-lo como testemunho do Lula. Mentira repetida pelo Gebran Neto ontem lá. Então, por desconhecer o endereço do Tacla Duran, porque não sabe como encontrá-lo. O Duplo Expresso acabou com a farsa em 22 de fevereiro ainda de 2018, né, com um documento que a gente conseguiu do próprio Tacla Duran, que era a notificação que ele recebeu em casa para comparecer à tal da oitiva secreta. E aí aquela pergunta, né, em tempo, lembremos quem nos atacou, então, defendendo o Sérgio Moro, disseminando o álibi que o Sérgio Moro fabricou. Gente, isso é gravíssimo. Não penso. O álibi que o Sérgio Moro fabricou para dizer que não conhecia o endereço. Gente, assim, o Sérgio Moro mandou um pedido para ouvir o Tacla Duran para o endereço errado, falso, que ele sabia que era, porque os procuradores já tinham encontrado ele na Espanha, só para receber de volta, falando assim, aqui não tem ninguém com esse nome Tacla Duran. Ele mandou para um endereço qualquer, que ele deve ter chutado numa cidade qualquer, aí voltou e ele falou, olha aqui está a prova de que ele é um foragido, que eu não posso encontrá-lo. Sabe quem que deu publicidade, quem conseguiu isso? Estava no processo lá oculto. Quem que conseguiu isso e disseminou para todo mundo, dizendo que era a prova de que não havia, né, fraude processual? O Paulo Pimenta e o Vadir Damus. Está entendendo? O líder do PT na Câmara, quando a gente consegue a prova do crime, ele espalhou o álibi fabricado pelo Sérgio Moro numa fraude processual. Como chegou esse documento na mão do Paulo Pimenta? Perguntem para ele, presidente Lula. Né? O que eu sei é que naquele dia lá, né, primeiramente eu tinha recebido, quando eu fiz a publicação, na maior felicidade recebi os elogios da sua defesa. Na sequência, todo mundo sumiu, né? Porque o Paulo Pimenta saiu em Brasília falando que era um documento falso, que era um escroque querendo desmoralizar a defesa com um documento falso, né? O documento Tacla Duran. Então, assim, é complicado, né? O cara continua aí. Tava aí, quase disputou a presidência do PT, o sujeito. No final, como o Lula estava fora, ele não teve a audácia final de se apresentar contra a candidata do Lula, né? Mas está aqui, quem quiser entender e ver os documentos, olha, nesse artigo publicado em 3 de março de 2018, artigo longo, minucioso, muito detalhado, que não vai sobrar a menor sombra de dúvida nem para a pessoa que entende direito, nem para a pessoa leiga, eu tive essa preocupação, intitulado A Bem da Verdade, a Verdadeira. Está aqui nesse artigo, você vai encontrar os 2 documentos, né? Olha aqui a publicação, está aí no ar ainda, ó. O Vadir Damus, foi ele quem publicou em primeira mão a fraude fabricada pelo Sérgio Moro. Está aqui ele, ó, A Bem da Verdade, publicou no Facebook e nos sites aí do Piguim Vermelho. A Bem da Verdade, eu e o deputado Paulo Pimenta, sem qualquer motivação aparente, temos sido atacados a partir de um determinado blog. Isso era o tempo que eles não falavam o nosso nome, achando que iam dar divulgação. Hoje em dia eles já têm que falar, né? Aí fala assim, ao nível de calúnia e da difamação, nos acusam de participar de um acordo envolvendo a mim, o deputado Paulo Pimenta, Sérgio Moro e Eduardo Cunha. Acusamos mesmo, tá? Esse acordo teria resultado na exclusão do depoimento de Tacla Duran na CPMI da JBS. Resultou, tá lá o depoimento dele ou não tá? A exclusão se deu, na verdade, por imposição do PMDB e do PSDB. Então, majoritários da CPMI. O nome disso é molecagem, continua ele tal, não sei o quê. E ele vai... não, mas é importante. Vou abrir aqui, a postagem ainda está disponível, né? Do próprio Vadir Damus no site dele do Facebook, ó, que ele fala aqui. Eu quero a parte que ele fala do documento, ó, do documento que ele apresentou. Ó. Quem revelou ao mundo a existência de Tacla Duran fomos eu e Pimenta. Mentira. Quem primeiro falou dele no Brasil foi a agrojornalista Mônica Bergamo. Ele fala, fui à Espanha, as minhas próprias dispensas e tal. Que fique claro, não somos office boys de pretensos detetives que acham que descobriram a pólvora. A nossa luta envolve combatividade e coragem, mas também responsabilidade. Temos a confiança irrestrita do presidente Lula, do PT e da bancada. Espero que os democratas não se deixem levar por acusações irresponsáveis, usando o mesmo método do Moro e do Dallagnol. Não quero que ele fale do documento. Deixa eu ver aqui, ó. Fui à Espanha, será confortável, ao contrário do que se aventureiros. Sim. Elaboramos a representação, desde na quarta-feira passada, sim.
Olha aqui. Aqui essa é a parte mais grave. Atenção. É um deputado, alguém que não foi eleito deputado e que só chegou a deputado por uma articulação direta do Lula. Foi o Lula quem pegou lá o pessoal e começou a nomear para secretário disso, daquilo e tal, para abrir vaga e entrar o suplente Vadir Damus. Olha o que ele coloca aqui, ó. Ao contrário do que esses aventureiros dizem, elaboramos uma representação... Ah, não é esse aqui não. Peraí. Ah, não, é aqui em cima, perdão. Já a referida carta rogatória, que deitaria por terra a República de Curitiba, foi por nós juntada em dezembro de 2017, e faz parte do acervo documental enviado à Procuradoria-Geral da República. Esse bombástico documento segue anexado. Ninguém está escondendo nada. Aí você vai olhar qual é o documento dele. É esse... Opa, sai aqui, not now, vai, sai. É esse documento aqui, preste atenção, eu vou colocar lado a lado e você vai ver que não é. Esse documento aqui, mais uma vez, é a fraude, o álibi fabricado pelo Sérgio Moro. Olha aqui, ó, uma notificação da Justiça Espanhola dizendo o seguinte, ó, fui nesse lugar aqui em Pontevedra, na data de 30/11/2017, às 9h40 da manhã, e numa ação penal, né, da 13ª Vara de Curitiba, então pedido do Sérgio Moro, encontrar Rodrigo Tacla Duran nessa rua Rio Úmia 22 Poio. Esse é o endereço que ele colocou. E aí o que apareceu aqui? A pessoa foi lá, bater, não tinha ninguém com esse nome, falou: ou o endereço está incompleta, falta a indicação do apartamento, tem 21 apartamentos aqui e o nome do Tacla Duran não consta de nenhuma das caixas de correio e os vizinhos consultados não o conhecem. O Sérgio Moro colocou um endereço falso. Esse não é o endereço do Tacla Duran. E o pior é o seguinte, Fernando. O endereço do Tacla Duran na Espanha vazou porque no processo da Justiça do Equador, que ouviu ele, o pessoal botou lá o endereço e vazou na internet. Até eu sei o endereço por causa disso. Já conversei com o Tacla Duran, mas já sabia o endereço dele antes. E não é esse. Então vai o Sérgio Moro, coloca um endereço falso, recebe de resposta a isso, não tem ninguém com esse nome aqui, os vizinhos nunca ouviram falar em Tacla Duran, não tem o nome dele na caixa do correio, tal. E aí o Vadir Damus consegue esse documento e fala que era o que a gente estava apresentando. Pelo contrário, esse documento, se você ver, qual é a origem? A origem é o Sérgio Moro. Olha aqui, ó, Poder Judiciário do Paraná. A origem desse documento, espalhado aí pelo Vadir Damus e pelo Paulo Pimenta, é o Sérgio Moro. A origem do documento que nós conseguimos, depois de encher o saco do Tacla Duran 3 meses, é o Tacla Duran. E é um documento, deixa eu pegar aqui, da Justiça, estou baixando aqui, ó. Olha a diferença. É um documento emitido pela Justiça do Brasil, quer dizer, pelo Ministério da Justiça do Brasil. Olha aqui o nosso brasão da República, está cortado, né, na foto que ele me mandou, mas está aqui, ó. Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça do Brasil, endereçado ao Ministério da Justiça da Espanha, você está vendo aqui em cima, né, no bloco aí a quem é endereçado. Aí tem aqui, ó, assunto: cooperação jurídica internacional em matéria penal, Brasil e Espanha. Operação Lava Jato, Rodrigo Tacla Duran. Presta atenção aqui, ó, 14 de setembro de 2017. Ao mesmo tempo, o documento quer dizer, até antes, ó, o documento do Sérgio Moro, que ele fabricou e que foi disseminado pelo Vadir Damus, é de 30 de novembro de 2017. Meses antes, ainda em setembro, eles já tanto sabiam o endereço que mandaram, você vê aqui embaixo, ó, 14 de setembro de 2017, sigiloso. Olha aqui o sigiloso embaixo. Sigiloso para fazer soitivo e ninguém sabia que eles iam. É que eles pedem, né, olha aqui, o 13º juiz federal, a vara do Sérgio Moro, o Ministério Público lá atuante pede a intervenção do Ministério da Justiça para pedir que fosse marcado uma oitiva aí está aqui embaixo grifado também, ó, Rodrigo Tacla Duran, conforme descrito nos documentos anexos. Mandaram cópia do processo, né? E dizendo que os procuradores viajariam para a Espanha para participar dessa audiência, que foi realizada no dia 4 de dezembro de 2017. O Tacla Duran foi, o Ministério Público da Espanha foi, o juiz da Espanha foi, e quem não apareceu? Os 2 procuradores não apareceram. Por quê? Porque já tinha vazado a informação e era flagrante de fraude processual, de crime, era capaz do Tacla Duran dar voz de prisão neles, né? E aqui você vê que esse pedido foi assinado pelo senhor Isalino Antônio Jacome Júnior, que era então coordenador-geral desse Departamento de Cooperação Internacional e que é um homem do Sérgio Moro. Isso aqui era governo Temer ainda, mas é alguém da Polícia Federal do Paraná e que foi indicado pelo Sérgio Moro para esse cargo. Então você vê, o documento que a gente conseguiu, a fonte foi o Tacla Duran, depois de eu ficar 3 meses enchendo o saco dele pedindo para ele mandar isso. Ato contínuo, o Vadir Damus e Paulo Pimenta apareceram com um documento fabricado pelo Sérgio Moro, para dizer que era igual. Olha a diferença, vou mostrar na tela. Documento do Vadir Damus, documento duplo expresso. Um tem a ver com o outro,
Pois olha o texto aqui do Vadidamus falando, ó, nós já colocamos a carta rogatória e não sei o que, e tá aí anexo e tal. Olha aqui, o difamadores e tal, olha. Botando aqui, ó, a referida carta rogatória, que deitaria por terra, foi por nós juntada em dezembro e parte do acervo documental à Procuradoria-Geral da República. Uma mentira descarada. Uma mentira descarada. Eles têm que explicar por que eles fizeram isso, né? Eles têm que explicar por que eles fizeram isso. Mas ninguém vai explicar, né? Assim, você vê, a traição já está comprovada. Em vez do cara ser punido, ele é reconduzido à liderança do PT da Câmara. O Paulo Pimenta, nesse ano, por aclamação. É reconduzido. É eleito por aclamação presidente do diretório do PT no Rio Grande do Sul. Né? Depois de ganhar na Mega Sena, seus assessores aí, né, também. Enfim, é uma coisa assim, muito esquisita, mas ali, né, eu tive a certeza que os caras estavam esquisitos quando eu soube do acordo que eles fizeram com o Eduardo Cunha e o Sérgio Moro para tirar o depoimento do Tacla Duran. Mas aí quando chegou nessa dos caras atacarem a gente assintosamente, eu já tinha me afastado. Eu falei, não, precisa levar público. E quem tiver boa fé e for olhar, vai ver que um documento não é o outro. E que o nosso, a origem, é o Tacla Duran, ou a Justiça Espanhola, e a fonte deles é o Sérgio Moro. Né? Então, assim, é muito complicado, mas até hoje o cara tá aí. Né? O cara chegou à audácia de querer concorrer à presidência do PT, Fernando. Sabe? A coisa é muito grave. A coisa é muito grave, né? Então, seguindo aqui, né? Ontem a gente foi relembrado dessa questão aí do Tacla Duran por conta disso, né? Então você vê, o Zanin falou lá na parte em que ele pôde fazer a sustentação e depois na correção de matéria de fato do que a gente relatou com exclusividade e pelo que fomos atacados por deputados do PT, o que levou, inclusive, a por muito tempo a defesa se afastar da gente. Depois a gente voltou a conversar, mas quando vai o líder do PT na Câmara e assevera, afiança que eu era um escroque, que o documento era falso, todo mundo sumiu, né? Depois disso, ninguém mais do PT veio ao programa, né? Pessoas com mandato, falando, tem filiados, aí, como por exemplo, Beto Almeida e tal, mas o pessoal sumiu, porque virou anátema, né? Não poderia. Pô, o líder do PT, o outro aí que tem militância de décadas e tal, estão falando isso. E o pessoal lá que, né, a gente não sabe quem está acusando eles de serem infiltrados, quem que você vai acreditar? Bom, quem tivesse assim, um senso crítico ia procurar formar a própria convicção olhando os documentos. Né? Eu, pelo menos, quero crer isso. Agora, a maioria, pelo menos, já sabia, e vou te dizer que muita gente na direção do PT, a partir daí, já sabia da infiltração, até porque algumas dessas pessoas foram consultadas por mim, quando eu fui publicar lá atrás a história do acordo, essas pessoas pelo menos tiveram que se afastar e falar assim, não posso aparecer e tal, porque senão vai ficar muito assintoso, eu sendo uma figura da direção, num programa que acusa frontalmente o líder da bancada do PT de ser um infiltrado e tal, mas enfim, as pessoas sabiam, mas é aquela coisa de não enfrentar abertamente, como não está enfrentando abertamente o Lula a infiltração, né? E a gente até ouviu aí de pessoa próxima, não é o estilo dele, ele vai tentar, né, dar aqui uma volta nos caras e tal. A pergunta é se tem como a gente esperar, né? Eu não sei, eu tenho dúvidas, né? Então, ontem ainda sobre essa questão do Tacla Duran, olha só, alguém que nos segue aqui, o Leão falou o seguinte, ó, Tacla Duran desmontaria a República de Curitiba. Tem provas contra eles no que ele chama de indústria da delação. Por isso, jamais será chamado, né? E aí eu falei o seguinte, ó, pois é, mas o Tacla Duran tem que parar de ficar regulando a munição e soltar as bombas mesmo. Como eu falei no meu testemunho, eu demorei 3 meses para conseguir dele esse documento. Aí você vê como o Tacla Duran perde o time, né? Lá em 2017, só se falava em Tacla Duran. Até a grande imprensa falava disso. A Mônica Bergamo foi a primeira pessoa a falar dele no Brasil. Aí eu falei o seguinte, ó, imagina se lá, então, no segundo semestre de 2017, ele tivesse levado ao público, quando estava com muita mídia, o SWIFT, então aquela prova de pagamento que a gente falava, da remessa que ele fez de $612 mil de uma conta dele na Suíça, então com dinheiro frio, para a conta do Marlos Arnes, sócio da mulher do Sérgio Moro, para não ser preso pelo Sérgio Moro. Em vez de colocar isso lá em 2017, partir para pesada, sabe quando que o Tacla Duran soltou isso? Em junho desse ano. Ó, esse documento aqui. Esse é o SWIFT de que a gente falava ainda há pouco. Você vê, né? De que banco que sai, para que banco que vai, qual é o número da conta que sai, qual é o número da conta que entra, qual é o valor, quem que é o beneficiário, quem que é o emitente e tal, etc. Que Tacla Duran, que tirou do banco dele na Suíça e mandou para um banco do Marlos Arnes, sócio, então, da mulher do Sérgio Moro. Entendeu? Imagina se ele tivesse soltado isso naquela época. Não, ele ficou regulando, administrando e soltou quando ninguém mais falava dele. Você que está me assistindo, muito provavelmente você não viu em nenhum outro lugar fora do Duplo Expresso falar da repercussão essa matéria do Jamil Chad com esse documento. Isso aqui era nitroglicerina pura. Ele soltou agora, não foi nada. Né? Não que não tivesse valor, mas porque o timing tinha passado. Eu falei o seguinte, pô, o cara soltou o documento só em junho desse ano, quando ninguém mais falava dele.
ninguém repercutiu. O Moro, por outro lado, já era até ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, assim, o Tacla Duran, como eu falei, o objetivo dele é se acertar com a Lava Jato. Eu não sei se ele já se acertou. O fato dele ficar aí trolando o Deltan Dallagnol mostra que, pelo menos, se acertou, ele finge que não. Agora, eu não sei, entendeu? Mas o que a gente tem que tirar de lição é os ataques que a gente sofreu naquela altura de pessoas que pegaram um documento que receberam do Sérgio Moro, da fraude que ele cometeu. Né? Isso é inexplicável. E, ao contrário, essa pessoa é reconduzida por aclamação à liderança do PT na Câmara e à presidência do PT do Rio Grande do Sul. Né? É uma coisa muito complicada. Aí, enfim, você falava, Fernando, né, que a pessoa deveria, né, o pessoal deveria ter falado dessa questão do SWIFT. Também eu insisto que deveriam ter vindo pegar as planilhas originais do Odebrecht antes da fraude. Mas a dúvida que a gente sempre vai ficar, Fernando, é se não teve um acordão para só ir até um determinado ponto, não pegar os documentos do Odebrecht, porque embora fosse ter general, embora fosse ter medida do STF, ia ter também algum prefeito do Cinturão Vermelho de São Paulo, ia ter, né, se fosse falar do Tacla Duran, essas coisas aí, o Sérgio Moro ia para cima de alguma outra pessoa. A informação que a gente recebeu aqui, um dos acordos lá que fecharam, pelo menos quando cobrado internamente, o Paulo Pimenta começou a espalhar essa versão, que o acordo que eles fizeram lá para tirar o depoimento do Tacla Duran seria porque senão o Sérgio Moro iria para cima do Guido Mantega. E aí o Guido Mantega falou, olha, eu no primeiro dia que chegar lá, já vou começar a negociar a delação, eu não tenho invocação para martírio não, e tal, não sei o quê. Então, para impedir que o Guido Mantega fosse preso e fizesse delação, seja inventando, seja falando o que quer que ele saiba, que aí eles teriam negociado. Mas até isso eu ouvi que não é verdade, que não houve essa orientação partidária nem do Lula para eles fazerem isso. Eles fizeram estritamente para os seus interesses, os dois que têm rabo preso, o Paulo Pimenta, inclusive, a questão do primo, a qual a gente já fez alusão ainda hoje, né, para que a coisa deles ficasse quieta, né, e de fato ficou. Quando acabou a eleição do ano passado, o processo do Paulo Pimenta saiu do STF e desceu para a primeira instância, que é para poder prescrever bonitinho. Né? E poderia ter sido julgado no passado se de fato ele estivesse causando algum incômodo ao avanço do golpe. Ele estava na mão do STF para sofrer uma condenação colegiada e cair na ficha limpa. O pessoal segurou, não fez nada, deixou ele reeleger para a Câmara e aí depois desceu para a primeira instância para deixar prescrever a ação. Então... Duplo Expresso.